Então, boa noite, povo de Gotham, tudo bem? Olha, a live de hoje é... Eu esqueço eu esqueço o título da live direto. A importância de ter um crítico. E aí eu vou abrir para perguntas depois, só que nas perguntas eu não vou salvar, tá? Eu vou cortar, então fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Normalmente minha live ela é muito rápida e aí eu já abro para perguntas, beleza, gente? Então vamos embora. Gente, vocês já ouviram falar aquela expressão crítica, como que é aquela expressão que as pessoas falam sobre crítica? Eu vou fazer uma crítica construtiva. Eu acho que um monte de gente já ouviu falar isso, né? Eu vou fazer uma crítica construtiva. Posso fazer uma crítica construtiva em relação ao que tu faz? Eu já vou explicar que isso não é crítica construtiva. Todas as críticas são construtivas, tu não precisa falar, tá? Que a crítica é construtiva. Toda crítica é construtiva. Porém, não são todas as pessoas que podem fazer uma crítica à sua pessoa ou à sua profissão. Algumas pessoas, uma pequena parte do seu núcleo que pode estar direcionado a isso. E no caso do Batman, não é tão diferente. A única pessoa que pode fazer uma crítica em relação ao Batman, ao Bruce Wayne, é o Alfred. Se engana quem pensou em Robin, Mulher Gato, o Fox, que cuida da aparelhagem tecnológica dele, quem mais? Mulher Maravilha, Super-Homem. Não. A única pessoa exclusiva que pode fazer alguma crítica em relação ao Bruce Wayne, ao Batman, é o Alfred, e a gente vê muito isso nos filmes e nas HQs e nos desenhos animados, principalmente naquela cena do Batman Cavaleiro das Trevas, onde o Coringa fala que ele tinha que o Batman tinha que tirar máscara para o público. Tem uma conversa muito forte com relação ao Alfred. A gente vê também, são várias partes, né? Do Begins, do Cavaleiro das Trevas, do Ressurge quando o Alfred eles têm um conflito de brigas ali e o Alfred começa a chorar. Então assim, tanto é que aquela cena foi tão forte que o diretor Christopher Nolan não botou nem música de fundo pela atuação dos dois personagens, né? Dos dois atores, foi muito forte. Então eu vou quebrar toda esse conceito de crítica que a galera tem, e eu vou apresentar de uma forma científica e passo a passo mostrando para vocês. Eu fiz uma colinha aqui, tá? Se eu começar a gaguejar é porque eu tenho dislexia e também tenho falta de vista, então qualquer coisa eu já vou meter o óculos aqui, mas eu vou tentar ler aqui para vocês com perfeição, com maestria, tá? Então antes de mais nada, precisa entender três coisas. Crítica não é coach. Ser crítico, né? Ter um crítico não é um consultor, e ser um crítico não é um mentor. Coach, consultor e mentor são três coisas diferentes. Um coach trabalha no desenvolvimento de habilidades e capacidades voltada à execução de um objetivo e trabalha o indivíduo ou a área. Então assim, num treinamento de coach, a pessoa que é coach, ela te reforça em cima de uma habilidade que tu precisa melhorar como pessoa, né? Num relacionamento ou numa parte onde tu tem uma dificuldade em relação a um sentimento ou uma fraqueza que tu tem. Ele vai usar ferramentas que vão te dar um suporte para conseguir fazer com que tu consiga evoluir. Não só na vida pessoal, né, que é o coach live, ou na vida profissional também, tá? Que ele consegue trabalhar e melhorar o teu auto performance nesse estágio através de ferramentas, tá? Não é um psicólogo. O psicólogo já é uma outra coisa que eu nem vou colocar aqui, tá? Um consultor trabalha na correção de comportamento e performance e também na tomadas de decisões. Vamos dar um exemplo de consultor. Tu trabalha numa empresa, essa empresa ela está caindo o nível,
de rendimento, a mesma empresa, a mesma franquia que tem em outro estado, numa outra cidade, está tendo uma pontuação maior, ela está subindo em relação a outra que está descendo. Então é chamado um consultor daquela empresa para vir ali e ver o que está acontecendo de errado para poder dar um treinamento, para poder fazer com que aquela empresa cresça de novo. Tá? Ele vai trabalhar em cima daquelas áreas ali. Eu estou dando um exemplo, eu poderia dar N's aqui, só que daí eu não gosto de a minha live ser estendida e eu tenho que focar na parte crítica do negócio, que é o nosso título. Beleza? João, beijão, João. Batiminha. Bom, e a gente tem a parte do mentor, tá? Trabalha na transferência de conhecimento e experiência de uma pessoa mais preparada para uma pessoa menos preparada. O mentor, ele faz com que tu possa evoluir nas qualidades que ele tem em relação às dificuldades que tu vem enfrentando. Então o mentor é isso, tá? Bom, tá tudo certo aí, gente? Dá um ok aí se deu para dar uma entendida legal. Ou manda coraçãozinho, ou dá um sinal de luz, solta um sinal de fumaça, se estão entendendo. Bom, e o crítico entra onde agora? Onde que entra o crítico? Bom, o crítico entra na avaliação de um contexto. O crítico entra numa avaliação de um contexto. Ser crítico não é ter opinião, tá? Então assim, normalmente aquela pessoa que chega para ti e fala o seguinte: eu vou te dar uma crítica construtiva. Ele não tá te dando uma crítica, ele tá te dando um conselho, tá? Ou uma opinião dele que ele faria daquele jeito. Mas normalmente a tua visão é diferente do que ele tem em relação ao teu trabalho, em relação a qualquer coisa que te apresente as tuas dificuldades. A visão de todo mundo que está fora não é a mesma que a tua, porque tu sabe onde tu quer chegar. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas dizem o seguinte: você quer ter sucesso na vida, não conte para ninguém. Por quê? Porque se tu conta, as pessoas ao teu meio começam a falar que não vai dar certo, que tem que ir por um lado, tem que ir para o outro, e tu acaba escutando essas pessoas, porque eles não são teu crítico, tu se confunde, e aí você acaba não conseguindo direcionar a sua força para onde você tem que ir. Isso acontece muito, infelizmente, tá? O real mesmo é tu contar para as pessoas certas, porque elas vão te direcionar para onde tu tem que ir, né? Não adianta tu perguntar para uma pessoa que nunca empreendeu na vida como se pode empreender, né? Ou uma pessoa que lê muito sobre natação, mas na hora que cai na água o cara morre afogado, porque o cara nunca entrou numa piscina, num lago, né? Então só ler não adianta, tem que ter uma experiência de vida. E normalmente quando você projeta alguma coisa na sua vida, além de você ter estudado, você está colocando uma experiência de vida que você tem nessa autoconfiança. E quando você conta para as pessoas ao redor de vocês, elas acabam fazendo com que você pare, né? Tipo João Kleber, para. Tu vai fazer uma cagada, tu vai errar aí, não sei o quê, com medo que tu quebre a cara lá na frente, né? Mas é quebrando a cara que a gente aprende. Então tá. Bom, eu vou dar um exemplo de dois críticos aqui, que a gente escuta a palavra crítico e a gente nem percebe. Por exemplo, um crítico de cinema. Acontece, você está vendo o Oscar lá, né? E aí assim, agora vamos escutar o crítico, né, do cinema. O que é o crítico? O crítico é uma pessoa que ela não tem as habilidades de fazer um filme, ela não filma, ela não dirige, mas ela é cinéfilo. Cinéfilo é para quem gosta de ver bastante filme, né? Aí tem esse termo aí. Então a pessoa gosta de ver muito filme, é uma pessoa cinéfila, e aí ela se torna um crítico, né? E porque ela consegue entender os canais daquele filme que vai conseguir mostrar pra gente através de uma visão totalmente diferente. É normal você estar vendo um filme do Oscar e falar assim: nossa, esse filme aí foi uma porcaria. E aí o filme ganha. E aí tu fala: mas eu não gostei desse filme. Aí que tá o problema. O crítico não coloca a sua opinião. Ele coloca a experiência dele em relação de ter um contato com muito filme. E ele analisa de que
o corte, a música, isso fez com que o filme tirasse em primeiro lugar, né? Então a opinião dele acaba sendo muito importante, né? Até para as outras pessoas também que vão ver o filme ou não. Bom, outra coisa que a gente escuta bastante também é crítico de culinária, né? O cara lá vai lá no restaurante, ele começa a comer e ele não necessariamente ele tem que ser um chefe, ou ele tem que ter um restaurante, ou ele tem que saber cozinhar. Mas ele é um cara que entende muito de comida através do seu paladar. Ele tem um dom, não vou falar um dom, né? Mas o cara tem um certo talento em descobrir alguns temperos e ver a consistência da comida. Então ele consegue avaliar e fazer com que essa avaliação dele vá para outros lugares e as outras pessoas começam a frequentar aquele espaço porque começam a entender que aquele lugar é bom. Um exemplo é a Michelin, né? Não tem Michelin que faz pneu? É bem isso mesmo que vocês estão vendo. Eles criaram nos Estados Unidos, a gente tem no mundo, né, hoje, os restaurantes com as estrelas Michelin. Restaurante com estrela Michelin, eles conseguem até 3 estrelas, é o máximo que um restaurante pode ter de estrela Michelin. É o top do top da avaliação culinária nos grandes restaurantes. E vai sempre uma pessoa comer nesse restaurante e a pessoa não sabe quem é que está dando a nota, quem é que está avaliando essa comida. Começou essa história do Michelin bem com a empresa de pneu, porque nos Estados Unidos eles queriam que os americanos rodassem muito para poder ter um desgaste maior do pneu, então eles criaram uma cartilha dos melhores restaurantes e aí foram dando nota e as pessoas iam viajando, iam gastando pneu, olha só que jogada, hein? E aí foi criando uma autoridade em cima dessas estrelas que foi aumentando no decorrer dos seus anos, né? Sendo avaliado, tanto é que hoje eu acho que no Brasil são poucos restaurantes, mas nenhum chega a ter 3 estrelas. Assim, se eu não me engano, nenhum chega a ter 3 estrelas. E tudo por causa desses críticos, né? Hoje a gente tem o crítico da UOL, o crítico da Veja, que avalia muito na parte da culinária. Gente, então, o que seria um crítico na nossa vida? Um crítico na nossa vida, para vocês que já entenderam o que é coach, o que é consultor, o que é mentor, o que é um crítico agora, o crítico ele se iguala a uma pessoa que está contigo desde o começo. É aquela pessoa que conhece realmente a sua essência. É aquela pessoa que ela faz jus ao nome de amigo. Isso é um crítico. O crítico, pegando pela história do Bruce Wayne, do Batman, o Alfred, e o mais importante não é necessariamente o que o Alfred fala que o Batman vai fazer. Existe uma discussão nessa crítica, porque existe 2 óticas diferentes em cima de um problema ou em cima de uma solução que tem que às vezes ser resolvida ou não. E aí é uma questão de ponto de vista, né? E o Batman, às vezes, ele bate de frente em relação a isso, porque ele consegue ter a visão dele lá na frente, o que ele precisa projetar para o seu melhor. E às vezes o Alfred não tem. Mas o Alfred serve não como uma âncora, mas como uma forma de válvula de escape, fazendo com que um Batman, de repente, pense melhor a maneira que ele vai executar o que ele precisa fazer. Eu hoje tenho poucos críticos, né? Tenho alguns mentores, alguns consultores, mais crítico para poder me entender perfeitamente são poucos mesmo, tá? São muito poucos assim. Eu diria que, cara, 2 no máximo, 2 pessoas no máximo que fazem isso, tá? E não precisa estar comigo direto, mas precisa conhecer a minha essência, precisa conhecer o meu meio e o que eu quero lá na frente. E isso faz com que os conselhos que são dados através de um crítico sejam bem mais avaliados do que outras pessoas. Beleza? Acabou. Ó, minha live
Acabou, era isso que eu tinha que passar para vocês.